apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da minha vida. Te reconheço como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que em Cristo nos salvou pela sua graça, que em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, que em Cristo nos santificou de uma vez por todas, que em Cristo nos aperfeiçoou com uma só oferta. Sim, Senhor, eu te reconheço em minha vida e na vida da tua igreja, do teu ministério, da tua obra, das tuas ovelhas, dos teus filhos, aqueles que foram comprados por bom preço, reconciliados com Deus em Cristo. Que a tua graça, que a tua palavra seja revelada a cada ovelha que vai me assistir nesse momento, em algum lugar da face da terra, em algum lugar da face da terra, em algum mês, em algum dia, em algum horário. Senhor, que a tua palavra, que não fica velha, não se envelhece nunca, que a tua palavra seja revelada aos teus filhos, à tua igreja que vai me ouvir e me assistir nesse momento. Para a tua glória, eu oro, peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes e pela fé, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Abba, Pai. Graça e paz a vocês aqui na igreja, graça e paz a você que está me esperando pela internet toda quarta-feira e domingo. Pode se assentar em nome de Jesus aqui no MGA Santo André. Você que está me aguardando, né? Não vi a hora de chegar a mensagem de quarta-feira, o apostolado. Você que me acompanha pela internet de quarta e domingo, glória a Deus pela sua vida, tá? Eu creio que você é uma ovelha, eu creio que você é salvo pela graça, independente de qualquer coisa carnal, eu creio que você é salvo pela graça de Deus, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Diga pela fé, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Olha, hoje eu quero trazer algumas revelações, a terceira parte da ministração que tem por tema alguns textos mal interpretados. Hoje é a terceira parte, e vou fazer a quarta parte também, porque hoje eu estou vendo que eu vou ter que mexer em um assunto só. Só que esse assunto ele é muito amplo, muito complexo, então eu vou precisar folhear a Bíblia em vários lugares, tá? Eu estou acertando aqui meu cronômetro aqui no horário aqui, tá bom? Já orei, graça e paz a todos vocês pela internet, Facebook, YouTube, site Graça e Apostolado, Grupo MGA, graça e paz a todos vocês. Abram suas Bíblias, e eu disse na segunda parte que ia ser meu primeiro assunto hoje, na terceira parte, sobre a oração do Pai Nosso. Um dos maiores, se não for o maior, texto mal interpretado. Mateus capítulo 6. Quantos estão aguardando essa mensagem, que eu já sei pela internet, que tem falado comigo, por e-mail, pelo WhatsApp, estão pelo Facebook, estão aguardando esse apostolado? Alguns textos mal interpretados, parte 3, é a terceira parte. Se não for o maior, um dos maiores textos mais mal interpretado em toda a Bíblia, é o assunto da oração do Pai Nosso. Infelizmente, a religião tomou conta, tomou a frente, e então fez de uma oração judaica, fez uma regra.
Para todo mundo. Não querem saber se é judeu, se é gentil, se é japonês, se é inglês, se é brasileiro. A tal religião oficial que começou com isso, né? Que na verdade não é oficial, porque para que algo seja oficial, tem que partir, a Deus tem que falar isso. Tem que haver uma palavra divina, né? Deus tem que falar. Como Deus disse que nós somos salvos pela graça, como Deus disse que nós somos ovelhas, como Deus disse que nós somos abençoados, como Deus disse que nós somos nova criatura, aí sim vale como oficial. A palavra de Deus vale como oficial. Eu tenho mais de 40 e poucas Bíblias em casa e eu não achei até hoje na Bíblia Deus dizendo que existe uma religião oficial. Eu nunca vi isso na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, eu não creio. Eu creio na palavra de Deus, tá? Então, a religião tomou conta e estabeleceu uma oração judaica que era antes de Cristo, que era uma oração da lei, porque Mateus 6 ainda é um livro da lei, ainda que seja um livro histórico, faz parte da lei. Mas aqui, quem já está em graça faz tempo já sabe disso, que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que ainda pertencem aos livros da lei. Não quero entrar nesse assunto, que não é meu assunto hoje. Mas no nosso site você encontra ensino sobre isso, né? Então, pegaram uma oração extremamente judaica, e vou te mostrar na Bíblia que é judaica, e fizeram dessa oração uma oração universal. Apóstolo, qual o problema? Tem algum problema eu, gentil, orar o Pai Nosso? Eu, japonês, eu, chinês, eu, inglês, eu, americano, eu não sou judeu, eu não sou hebreu, eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Tem algum problema nós orarmos o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso hoje é uma oração incompleta. Porque se eu falar para você que é uma heresia, você vai se assustar? Já falei, né? Porque você vai ver, eu vou te mostrar os textos. Mas uma dica eu posso dar. Antes de começar a ministração, posso dar uma dica. Paulo escreveu 14 cartas. 10 cartas para as igrejas e 4 cartas ministeriais. Interessante que em 14 cartas, nenhuma vez Paulo falou sobre o Pai Nosso. Sobre essa oração. Não falou, não mencionou, não citou e nem orou. Pelo contrário, a oração que Paulo nos ensina nas suas cartas, na sã doutrina, é uma oração que não tem nada a ver com o Pai Nosso. Aliás, o que eu estou explicando aqui, Paulo já explicou nas suas 14 cartas. Mas para quem não sabe, eu vou ter que mostrar. Por isso que existem 2 tipos de apóstolo na Bíblia. O apóstolo de fundação, que foi Paulo, que lançou o fundamento. 1 Coríntios 3,10, eu pus o fundamento, ele diz. E o apóstolo de edificação. Eu sou um apóstolo de edificação. Em Coríntios 3, Paulo disse, veja cada um como edifica. Tem uns que edificam com ouro, prata, pedras preciosas, que é o meu caso. Há outros que edificam com madeira, feno e palha. Aí vem o fogo, queima tudo, acaba com tudo. Acaba com a obra, acaba com tudo. Essa é a diferença. 2 apóstolos. Um colocou o fundamento, foi Paulo. O outro veio para edificar sobre o fundamento que Paulo colocou. E é o que eu vou fazer hoje. O meu ensino, como um apóstolo, vai ter que sair de Paulo. Eu não posso pegar o ensino da lei. Eu vou te mostrar como era e como é. Você vai ver a diferença. Aí você vai entender por que em graça não se ora o Pai Nosso. É desnecessário. Além de ser desnecessário, é uma oração incompleta. É uma oração que não casa com a graça de Deus em Cristo. Ela não se encaixa. Nunca se encaixou com a graça. Os evangélicos, há ainda quem ore o Pai Nosso. Pai Nosso, estás nos céus. Eu vou ensinar frase por frase. E versículo por versículo. Já orei para que Deus se revele. E você vai ver na Bíblia, confere na sua Bíblia, tá? O assunto hoje, alguns textos mal interpretados, parte 3. Um dos maiores, se não for o maior texto mal interpretado da Bíblia, é sobre a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Veja comigo. A oração do Pai Nosso, ela foi dita por Jesus. Não precisava falar isso, todo mundo sabe. Alguns radicais vão falar, onde se viu não ter que orar o Pai Nosso? Foi Jesus que ensinou. Foi Jesus que ensinou. Mas quem que ele ensinou? Preciso considerar, né?
Quem que Jesus ensinou? Ele ensinou todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. E nem foi isso que o apóstolo Paulo disse, que é o apóstolo da nova aliança, da graça, da igreja de Cristo. Coloque o seu dedo no verso 9, Mateus 6,9. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim. Para aí. Portanto, vós orareis assim. Vós quem? Você precisa saber com quem que Jesus está falando. Quem não tem entendimento, vai dizer assim, ora, vós quem? Nós. Ele está mandando nós orarmos assim. Jesus não está mandando nós, os gentios, que estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça, Ele não está mandando nós orarmos assim. Tanto é verdade que as palavras de Jesus não foram dirigidas a nós gentios, mas aos judeus, primeiramente aos seus 12 discípulos. As palavras de Jesus, teologicamente na letra, todas sem exceção, foram dirigidas primeiramente aos seus 12 discípulos. Está claro ou não está claro? Teologicamente na letra, sem usar interpretação, sem usar revelação profética, na letra, toda a palavra de Jesus foi dirigida primeiramente aos seus 12 discípulos. Então, entendendo isso e considerando isso, em Mateus 6,9, eu não posso começar a ler aqui, porque eu preciso saber com quem que ele está falando, suponha que eu não soubesse. Mateus 6,9, portanto vós orareis assim, vós quem? Vós quem? Para você saber com quem ele está falando, ou a quem ele se refere, porque a religião, a tal de religião oficial, pegou esse texto e jogou na terra para todo mundo, dizendo que esse vós somos nós. Quando, na verdade, teologicamente falando, esse nós não somos nós. E vou mostrar isso. Então, para você entender Mateus 6,9, você vai ter que ler, primeiramente, Mateus 5, verso 1. Aí você vai saber com quem que Jesus está falando. Mateus 5, verso 1. Olha lá. Ó. É aqui que ele começou. Mateus 5, 1. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os gentios, os japoneses, americanos, ingleses, espanhóis, alemães, romanos, italianos. Então você vê que a Bíblia é clara. Eu não posso mudar a Bíblia e ninguém pode mudar. Então hoje o ensino de hoje tem por tema alguns textos mal interpretados. E eu penso que um dos maiores textos mal interpretados, se não for o maior, é sobre a oração do Pai Nosso, porque nunca ninguém explicou. E o mundo inteiro pensa que tem que orar o Pai Nosso. Então ora o Pai Nosso para dormir, ora o Pai Nosso para acordar, vai jogar futebol, ora o Pai Nosso, vai dirigir um carro, ora o Pai Nosso, vai fazer viagem, ora o Pai Nosso. Então padronizaram essa oração. Não precisa orar mais nada. Não precisa falar com Deus, ó meu Deus, graças te dou, porque em Cristo o Senhor me reconciliou, em Cristo me salvou. Não, isso não ensina. Então ensinaram uma oração padrão, tá? Você não precisa falar com Deus em espírito e em verdade. Você ora o Pai Nosso, acabou. Tanto é verdade que em alguns lugares, olha, ora 50 Pai Nosso. Não tem esse negócio aí? Ora 20 Pai Nosso. Primeiro que Jesus não mandou orar 20, nem 10, nem 5, nem 50. Mas o homem já colocou o dedo dele e falou, olha, reza 20 Pai Nosso, reza 50 Pai Nosso, reza 10 Pai Nosso. A Bíblia não ensina isso. Amém? A Bíblia não ensina isso. Você vê que esse é outro assunto. Além de ensinar o errado, ensina o errado. Oração é falar com Deus. Oração do Pai Nosso foi uma oração judaica antes de Cristo, no tempo da lei. Uma oração judaica, não gentílica. Pelo amor de Deus, quem conhece a Bíblia vai me entender. Nunca nenhum gentil orou o Pai Nosso. Consegue entender? Ou então procura na Bíblia ver se você acha um gentil orando o Pai Nosso. E por que o gentil nunca orou o Pai Nosso? Primeiro que não era hábito deles. Por quê? Porque o gentil não tinha Deus. Efésios 2, o gentil estava sem Deus no mundo, Paulo diz. Não tinha Deus. O gentil não tinha aliança, não tinha graça, não tinha lei, não tinha nada. O gentil era estranho no mundo.
Nascia, crescia, morria, nascia, crescia, morria. Ele nunca sabia de Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso não foi ensinada e nem destinada ao povo gentil, mas somente ao povo judeu, principalmente aos seus discípulos. Cadê os que estão entendendo? Isso nunca ninguém explicou. Então pegaram a oração do Pai Nosso e jogaram na terra e mandaram todo mundo orar o Pai Nosso. Se você cometeu uma coisa grave, então ora 10 Pai Nosso. Se é muito grave, 20 Pai Nosso. É gravíssimo, 50 Pai Nosso. E isso não ajuda ninguém, isso não muda a vida de ninguém. A oração do Pai Nosso não muda a vida de ninguém. Quem Jesus mandou orar o Pai Nosso? Mateus 5, verso 1. Aproximando-se de Jesus, os seus discípulos, ele começou a ensiná-los. Ensiná-los quem? Começou a ensinar os seus discípulos. A última vez, Mateus 5:1. Vendo Jesus as multidões, eu não posso ler Mateus 6:9 se eu não ler primeiro Mateus 5, verso 1 e 2. Por quê? Porque em Mateus 6:9, Jesus disse, portanto vós orareis assim. Eu preciso saber quem é esse vós. Eu preciso saber com quem que ele está falando. Se está destinando a mim, brasileiro, gentil. Preciso saber se se refere a mim. Eu não posso pegar a Bíblia e vou viver na Bíblia sem saber. Senão eu vou ter que guardar o sábado também, que é algo que foi destinado somente para os judeus hebreus, não para gentil, que nem povo não era. Não vou guardar sábado, vou ter que subir no monte, vou ter que ungir com óleo, vou ter que matar um carneiro, uma pomba, porque a Bíblia mostra, e matar um carneiro e um boi, derramar o sangue. Então vou ter que fazer isso também. É aí que entra a hermenêutica, a doutrina da interpretação. É o que eu estou fazendo aqui agora, para que eu saiba com quem Jesus está falando sobre vós orareis assim. Eu tive que voltar uma página e achar com quem ele estava falando. Mateus 5:1, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximando-se dele os seus discípulos, ele começou a ensiná-los dizendo... Agora você pode ler Mateus 6:9. Agora você vira a página. Mateus 5:2. Jesus começou a ensiná-los dizendo o quê? Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim. Quem está me entendendo? Eu posso pular de Mateus 5:1 e 2 para Mateus 6:9. Por quê? Porque é o mesmo Jesus falando, com os mesmos discípulos. Dá um sinal quem está entendendo. Eu não posso fazer isso se Jesus está falando com os discípulos e na metade do caminho ele está falando com um fariseu e depois está falando com outra pessoa que não entendeu. Então não posso. Aí eu estaria forçando uma interpretação. Mas aqui não. Eu já li o texto todo. Jesus está dirigindo a palavra com os seus discípulos. Tanto é verdade que na Bíblia da Editora Vida, quando Jesus fala, está em vermelho. Está aqui, ó. Quando Jesus fala, está em vermelho. Então, se eu pegar Mateus 6:9 e for voltando, Mateus 6:8, 6:7, 6:5, 6:6, eu vou ver que está tudo em vermelho. É Jesus falando. Até que eu chegue em Mateus 5, verso 1 e 2, onde Jesus disse, ele começou a ensiná-los. Ensiná-los quem? Ensinar os seus discípulos. E uma das coisas que ele ensinou aos discípulos, Mateus 6:9, portanto, vós orareis assim. Dá um sinal quem entendeu até aqui. Quem entendeu até aqui? Jesus ensinando os seus discípulos. Nós não somos, porque nunca fomos discípulos de Jesus. Os evangélicos pensam que são discípulos de Jesus, porque ele não entende nada. Discípulo significa seguidor. Você segue Jesus, irmão? Você anda com Jesus? Você está do lado de Jesus, igual Mateus, igual Marcos, igual João, igual Tiago? Você está andando com Jesus? Discípulo é quem segue. Discípulo é quem anda junto. Evangélicos, eu, você, nós nunca fomos discípulos de Jesus e nem tem como ser, porque Jesus não está mais aqui na terra, ele habita em nós. Hoje nós não seguimos Jesus, nós estamos em Cristo. Quem consegue entender isso? Quem consegue entender? Diga, nós não seguimos Jesus. Levante a mão e diga, nós estamos em Cristo. Consegue perceber a diferença? Tiago e João seguiam Jesus,
de Nazaré. Nós não, nós nunca. Nós estamos em outro tempo. Quando nós nascemos, Jesus de Nazaré já tinha morrido e ressuscitado. Por nascermos debaixo de uma nova aliança, Cristo habita em nós. Estamos em Cristo. Tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? Ora, se não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, muito menos com a oração do Pai Nosso, mas eu vou te ensinar. Então o primeiro passo é você entender que Jesus, essa oração do Pai Nosso, não foi destinada aos gentios. Teologicamente, na letra. Sem esse negócio de, Deus me deu a revelação. Não, na letra, na Bíblia. Jesus estava falando com os seus discípulos. Antes da cruz, antes de morrer, debaixo da lei. Tem nada a ver com gentios. Quem já orou o Pai Nosso? Dá um sinal quem já orou o Pai Nosso. Sem condenação, ninguém vai te condenar não. Você não vai para o inferno porque você orou o Pai Nosso, tá? Já orou o Pai Nosso? Não mudou nada na sua vida, tá? Você não ficou nem melhor nem pior. Só que com a graça você vai ter o verdadeiro entendimento, o mesmo entendimento que Paulo tinha. O mesminho. Você não vai ser mais salvo de entender isso. Mas você vai ter o mesmo entendimento que Paulo recebeu. Que era a pura revelação da graça de Deus. E eu vou te ensinar o apostolado de Paulo. Você vai perceber que não tem lógica em graça orar o Pai Nosso. Não tem a mínima lógica. Porque tudo que diz na oração do Pai Nosso, em graça já se cumpriu. Já tem. Então não preciso, né? Vamos ver isso. Mateus 6,9. Diga, Jesus falando com os seus discípulos judeus. Diga isso. Portanto, vós orareis assim. Agora eu vou começar a ensinar frase por frase. Pai nosso que estais nos céus. Para aí. Pai nosso que estais nos céus. Olhem para mim. Aqui em Mateus 6, Deus estava onde? Nos céus. Não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e Davi, não é isso? Deus estava no céu. Agora, na graça, porque Mateus 6 não é na graça. Mateus 6 é antes de Cristo. Ainda prevalecia a lei. Então, na lei, Pai nosso que estais aonde? No céu. Na lei. Na graça, Deus não só está no céu, mas também, 1 Coríntios 3,16. Abre aí. Não fecha o Mateus, porque o Mateus é o ensino de hoje. O Mateus 6 vai ser o fundamento, a fonte, o texto central. Olha só a frase, Pai nosso que estais nos céus. Olha lá, ó. 1 Coríntios 3, verso 16. Tudo que tem no Pai Nosso, eu vou comparar com o que Paulo ensinou. E por favor, vai anotando aí, tá? No seu caderno. Para o seu próprio crescimento, tá? Porque eu já entendo isso aqui de cor e salteado. Coríntios 3, 16. Deixa o Mateus 6 aberto que eu vou voltar lá. Coríntios 3, 16. Olha lá. Ó. Olha como que Paulo chega. Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus não está no céu? Ele habita em vós. Então, Pai nosso que estais nos céus. Não, Pai nosso que estais em mim. Diga, graças a Deus. Diga, Deus está em mim. Está claro ou não está claro? Coríntios 6, veja o 19. 1 Coríntios, capítulo meia dúzia. 1 Coríntios, meia dúzia, 19. Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita no céu? Não, habita em nós. Aí alguém dirá assim, né? Pastor, mas aqui fala do Espírito Santo, não fala de Deus. E o Espírito Santo é quem, irmão? Quem que é o Espírito Santo? João 4, 24. Deus é Espírito. Que Espírito que Deus é? Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós. Quem que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Cadê os que estão entendendo? Coríntios 6,19. Não sabeis vós que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Diga comigo, Deus é Espírito. Diga, e habita no meu corpo. Então, na lei, Pai nosso que estais nos céus. Na graça, Pai nosso que estais nos céus e em nós.
Porque Deus é onipresente. E na graça passou a habitar, a morar em nós. Coisa que na lei, em Mateus 6,9, não era. Por isso, Pai nosso que estás aonde? No céu, na lei. Mas em graça, em nós. Diga, na lei, Deus no céu. Diga, na graça. Faz assim, ó, Deus em nós. Diga, Abba, Pai. Já mudou, né? Lembra de Hebreus 8,6? Que a graça tem superior aliança firmada em melhores promessas? Está aí, ó, uma delas. Na lei, Deus no céu. Na graça, Deus em nós. Está claro ou não está claro? Mas vamos continuar uma oração do Pai Nosso, para você ver que ela não tem necessidade. Além de não ser uma oração para os gentios. Mateus 6,9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Está vendo, apóstolo? Nós temos que dizer santificado. Não precisa dizer mais isso. Na graça não precisa mais dizer isso. Por quê? Abre aí em Filipenses 2. Todo o texto da oração do Pai Nosso eu vou te ensinar com o apostolado de Paulo. Todo o texto. Toda a frase que a oração do Pai Nosso mandou os judeus na lei fazer, Paulo respondeu em graça que não precisa, é desnecessário. Na graça. Na lei, os judeus oravam o Pai Nosso. Na graça, é desnecessário. Filipenses 2, e deixa o Mateus 6 aberto para você comparar a frase, tá? Filipenses 2, quem já achou, diga amém. Filipenses 2, versículo 9. A oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Então o assunto aqui é que na lei precisava orar para que o nome de Deus fosse santificado. Isso na lei. Mas Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Debaixo da graça não se diz santificado seja o teu nome. Por quê? Filipenses 2,9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o quê? Não houve um nome que na lei dizia para que esse nome fosse santificado. Não é isso que a oração do Pai Nosso diz? Santificado seja o teu nome, na lei. E na graça? Filipenses 2,9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Será que já está santificado? Será que já está? Que é sobre todo nome, para que ao nome... Será que esse nome já está santificado? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Será que o nome não está santificado ainda? Está claro ou não está claro? Dá um sinal quem está entendendo. Será que não está ainda santificado? E por mais de 1.500 anos estão aí pedindo para santificar o nome, sendo que o nome já foi dado acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Será que o nome está ou não está santificado? Está mais que santificado, está glorificado. Está mais que santificado, está glorificado nos céus e na terra. Cadê os que estão entendendo? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, eu não preciso dizer Pai Nosso estás no céu, porque o Pai Nosso habita em mim. Ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? Eu não preciso dizer santificado seja o teu nome, por quê? Porque ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo o joelho reconheça. Está mais que santificado. Quem pode falar, papai? Vamos para o próximo assunto. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino. Em graça não pode dizer isso. Em graça nós cantamos, a graça é o reino de Deus em nossas vidas. Em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Ora, se está dentro de mim, como que eu vou falar vem o teu reino? Mas é uma música, né? Vamos usar a Bíblia. Vamos usar a Bíblia então. Veja aí, ó. Romanos capítulo 14. Não feche por nada o Mateus 6, que o assunto hoje é alguns textos mal interpretados, e o assunto hoje é a oração do Pai Nosso, que nunca teve nada a ver com o povo gentil, ou seja, os não judeus. Por dois grandes motivos. Porque a oração do Pai Nosso era uma oração da lei antes de Cristo, e porque foi dirigida somente aos discípulos judeus. Nós, os gentios, Nunca fizemos, não foi dirigido a nós essa palavra. Está claro ou não está claro? Afora estar debaixo de uma antiga aliança. E nós numa nova aliança.
afora ser uma oração antes de Cristo, e nós estamos depois de Cristo. Mudou a aliança. Quem está entendendo? Ai, apóstolo, mas quando eu vou jogar bola, o pessoal reúne e faz aquela roda e fica lá, a nossa tá céu. E o que você faz? Eu não faço nada, eu fico quieto. E nem por isso deixo de fazer meus gols, que em 3 jogos eu fiz 7 gols. Eu estou melhor que o Cristiano Ronaldo. Em 3 jogos eu fiz 7 gols. Um jogo eu fiz 2, outro jogo eu fiz 3, outro jogo eu fiz 2, 7 gols em 3 jogos, sem orar o Pai Nosso. Sem orar o Pai Nosso. E quem está orando o Pai Nosso perdeu, de 3-0. O time adversário orou o Pai Nosso, perdeu. Eu não orei, fiz os 3 gols, ganhamos. Tá brincando? Ai. Romanos 14. A graça me dá essa liberdade em Cristo. Porque a graça nos tirou toda e quaisquer condenação. Agora, olhem para mim aqui, todos vocês aqui na igreja, olhem para mim aqui. Quem que você viu ou quem que você conhece que ensina que não é preciso orar o Pai Nosso? Pode ver aí. Você que já foi católico, você que foi evangélico, você que foi pentecostal, você que foi espírita. Todo mundo ora o Pai Nosso, né? Budista ora o Pai Nosso, o espírita ora o Pai Nosso, o católico ora o Pai Nosso, o evangélico, o crente, todo mundo ora o Pai Nosso. Só nós em graça que não oramos. Ora, se nós cremos na Bíblia, cremos em Jesus, seguimos a palavra como é, será que tivesse que orar, nós não íamos orar o Pai Nosso? Hã? Se tivesse que fazer batismo, nós não íamos fazer o batismo? Se tivesse de verdade mesmo, se precisasse comer um pedacinho do pão e um pouquinho do suco, você acha que eu não ia fazer isso? Eu não vou morrer de comer um pouquinho de pão e um pouquinho de suco. Então, se tivesse que fazer, eu ia fazer. Se tivesse que batizar, eu ia batizar, claro. Se tivesse que ungir com óleo, pode ter certeza que eu ia ungir. Ora, se eu não estou fazendo é porque é desnecessário. Está claro ou não está claro? Na graça, Hebreus 10:38, Deus diz, o meu justo verá da fé. Por que eu não oro o Pai Nosso? Porque em graça, em Cristo, segundo a nova aliança, só se for mentira. Só se a nova aliança é uma mentira. Aí a Bíblia é uma mentira. Porque Jeremias, Deus disse pela boca de Jeremias que faria uma nova aliança. E aí, é mentira? Eu estou crendo em Deus. Estou crendo na palavra dele. E segundo a palavra dele, oração do Pai Nosso é desnecessário para quem está em Cristo. Assim como o batismo em águas é desnecessário para quem está em Cristo. Assim como ungir alguém com óleo é desnecessário para quem está em Cristo, que foi ungido com o Espírito Santo, que é infinitamente maior que óleo. Não tem nem comparação. Então a oração do Pai Nosso, Mateus 6,10. Venha o teu reino. Veja aqui Romanos 14. Romanos 14, verso 17. Olha como que o apostolado é claro. Não estou inventando nada. Tudo eu estou lendo na Bíblia. É que nunca ninguém te mostrou, porque ninguém conhece. Ninguém sabe. Não tem um pastor que sabe disso. Nem apóstolo em graça não sabe disso. Que eu conheço um monte de apóstolo em graça. Nunca vi ninguém ensinar o que eu estou ensinando aqui. Não conheço um. Nem em Miami, nem o homem que já morreu, nem no México, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não conheço um apóstolo que ensina o que eu estou ensinando. E os que começarem a ensinar é porque me ouviram. Não tenho medo de falar, não. Se você vê alguém ensinando, nunca ensinou, como é que vai ensinar? Então, porque me ouviu. Quem é que você conhece que ensina que não precisa orar o Pai Nosso e prova mostrando na Bíblia? Qual pregador que você viu? Eu não quero uma medalha nem um troféu. Estou te explicando que é uma coisa que ninguém prega, que ninguém ensina. Romanos 14, 17. E não ensina porque não sabe, né? Porque não foi revelado. Pode pregar à vontade agora, tá? Não está patenteado não, tá? Pode pregar à vontade. Romanos 14, 17. Olha lá, ó. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria aonde? Alegria lá no céu, quando você morrer, amém? Alegria aonde? No Espírito Santo. E aonde é que está o Espírito Santo? Ele está no céu? Onde está o Espírito Santo? Em nós. Ora, se o Espírito Santo está em nós, então o reino de Deus está em nós. Se o reino de Deus está em nós, o reino de Deus se já veio, como é que eu vou falar, venha a nós o teu reino, se o reino já veio? Está claro ou não está claro? Mateus 6,10. Eu não oro, eu não digo essa frase. Não é questão de orar, é questão de falar, de dizer.
Em hipótese alguma eu digo: Senhor, venha a nós o teu reino. Eu não digo isso, eu tenho conhecimento da Bíblia. Eu conheço a sã doutrina, a graça de Deus em Cristo. Como é que eu vou dizer, venha o teu reino, se o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo que habita em mim? Então o reino de Deus está em mim. Já veio, está em mim. Está claro ou não está claro? Hã? Volta para Mateus 6, ainda no verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, Isaías diz: farei toda a minha vontade, assim diz o Senhor. Isaías 43, 44, farei toda a minha vontade. Vocês sabem que Deus é soberano? Por exemplo, Jó 42, abre aí rapidinho, antes do Salmo. Tem que ser rápido, porque eu tenho muito assunto. Jó 42, antes de Salmos. Olha aqui, ó. Jó 42, verso 2. Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum plano de Deus, Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. As versões mais antigas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Em outras palavras, ele fará toda a sua vontade, porque ele é Deus. Ele é soberano. Vamos correr um pouquinho, senão não dá tempo. Mateus 6, 11. Pula para o verso 11. Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, apóstolo, vai falar que é errado falar isso. E aí, irmãos, é errado ou é certo? Qual o fundamento que você tem para falar que é certo? E qual o fundamento que você tem para falar que é errado? Eu tenho fundamento. Vou dar uma dica, hein? Toda pergunta da lei tem resposta em graça. Toda. Toda pergunta, porque a oração do Pai Nosso é uma oração da lei. Toda pergunta da lei tem resposta em graça. A oração do Pai Nosso é da lei, como o guarda-sábado é da lei. Ah, por que não guarda sábado? Não vou mexer nesse assunto, não vai demorar um pouquinho. Não vou nem entrar. Mas a graça tem resposta. Vou dar uma dica. Hebreus 4, pronto. Hebreus 4 fala que nós entramos no descanso de Deus. O sábado na lei era um dia, na graça é um tempo eterno que Cristo habita em nós. Pronto, já resumi, em menos de 10 segundos. Hebreus 4. Porque aqui em graça não se guarda sábado, tá? Só uma dica. Toda pergunta da lei tem resposta em graça. Toda pergunta da lei. Então, Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Apóstolo Marcos Gomes, você não fala essa frase? Não. Não preciso falar essa frase. Nossa, mas você é soberbo. Não, não é soberbo. Nossa, você é orgulhoso. Não é orgulhoso. Mas você é presunçoso. Não, não é presunçoso. É conhecimento acima do inferior. Paulo disse em Hebreus 8,6 que a graça tem ministério mais excelente, está baseada em melhores promessas, fundamentada em melhores promessas, ministério superior, mais excelente que a lei. Hebreus 8. Em 2 Coríntios 3, Paulo disse que a lei era ministério de morte e condenação. A graça é ministério de vida e justificação. É superior, ministério do Espírito. Então, apóstolo Marcos Gomes, você não fala nas suas orações, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não falo isso. Por que você não fala? Simples. 2 Coríntios 9, 10. Aquele que dá semente para semear e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira. Eu não preciso pedir. A oração do Pai Nosso diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está pedindo, nos dá. Em graça não precisa pedir. Por quê? 2 Coríntios 9, 10. Deus dá semente para semear e Ele dá pão para o alimento. Deus dá. Você não pede, Ele dá. Por isso que Davi disse no Salmo, provai e vede que o Senhor é bom. Davi falou, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Quer que eu leia? Eu citei aqui, mas vou ler. Vai que você pensa que eu estou inventando, né? Então vou ler. 2 Coríntios 9, 10. E você vê aí se o que eu falei está em linha com o que está escrito. Eu vou ler. 2 Coríntios 9, 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Ficaria na língua portuguesa, ficaria assim, ó. Aquele que dá semente ao que semeia e dá pão para o alimento. Está escrito ou não está escrito que Deus dá pão?
Ora, se Deus dá pão para o alimento, então eu não preciso pedir. Deixa eu pegar caiu aqui. Se Deus dá pão para o alimento, eu não preciso pedir. Está escrito que Ele dá. Ah, mas você é folgado. Não, eu não sou folgado. Eu estou vivendo da bondade de Deus. Estou vivendo da graça de Deus. Deus dá pão, como Ele quis me salvar, me salvou. Quis me justificar, justificou. Não deu tempo de pedir. Senhor, me perdoa. Ele perdoou. Senhor, me justifica. Ele justificou. Senhor, me salva. Ele me salvou. Digam todos, Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. A Ele, sua melhor salva de palmas. Eu estou te mostrando porque que na graça Paulo nunca orou o Pai Nosso e nem ensinou a orar o Pai Nosso. Por quê? Porque a lei falava, o pão nosso cada dia nos dá hoje. E na segunda, nos dá hoje. Na terça, nos dá hoje. Por isso que o evangélico e o católico têm a tradição de orar logo de manhã, a oração do Pai Nosso. Não tem isso aí? Já ora logo de manhã quando acorda. Porque fala, nos dá hoje. Dá hoje segunda, dá hoje terça, dá hoje quarta. Caramba, parece que Deus vai nos abandonar se não ficar cobrando Ele, se não ficar pedindo. 55 anos pedindo, nos dá hoje, nos dá hoje, nos dá hoje. Ele fala, tá bom, eu vou dar, calma que eu vou dar. Não precisa pedir não, eu sei. Eu te criei para a minha glória. Eu vou dar. Aí Paulo entendeu isso. 2 Coríntios 9:6. Aquele que dá semente para semear, ele dá pão para o alimento, ele mesmo, para a sua glória, multiplicará a nossa sementeira. Diga, papai. Aí, olha como que a graça é diferente. A graça é superior. Mateus 6, verso 12. Outro assunto da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 12. Olha o que a oração do Pai Nosso dizia. Ela não diz, porque nós estamos na graça. Ela dizia na lei, no Velho Testamento. Mateus 6,12. Lembrando que a oração do Pai Nosso não foi destinada aos gentios. Está claro? Mateus 5, 1 e 2, Jesus ensinou os seus discípulos. Então eles teriam que orar até que Ele fosse para a cruz, né? Ressuscitou, começou uma nova aliança. E agora, com quem está a direção da nova aliança? Com Paulo. Então vamos ver se Paulo está confirmando a oração do Pai Nosso. Porque Paulo esteve com Cristo. 2 Coríntios 12. Paulo foi arrebatado e esteve com Cristo face a face. E Cristo lhe revelou toda a doutrina da nova aliança. Será que ele esqueceu de falar da oração do Pai Nosso? Porque Paulo não falou nada. Pelo contrário, Paulo falou em Filipenses 4, olha, em tudo seja conhecido diante de Deus vossas petições, em súplica, adorações, ação de graça. Ele não falou em Pai Nosso, tem nada a ver com Pai Nosso. Olha aqui, ó. Mateus 6,12. Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas. As versões mais antigas dizem assim, ó, perdoa os nossos pecados. Eu não posso falar isso, que os meus pecados já foram perdoados. Você imagina todo dia eu falar para Deus perdoar meus pecados? Então, a minha consciência ainda está debaixo da lei, que era onde prevalecia o pecado. Mas a minha consciência, ela está debaixo da graça. Você quer ver uma coisa? Abre em Hebreus 9. Vamos ler um texto de Hebreus 9. Bem rapidinho. Não fecha o Mateus 6, que o assunto está lá, hein? Hebreus 9. Olha aqui Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Vou te falar por que eu não falo a Deus, Senhor, perdoa meus pecados. Vou te mostrar na Bíblia por que eu não falo essas frases. Hebreus 9, 11. Mas Cristo, tendo vindo, ou vai vir ainda? Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ou seja, tudo já está consumado. Hebreus 9:11. Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus 9:12. E não por meio de sangue de bodes, que era igual na lei, né? Na lei era sangue de bezerros, bodes, cabritos. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Não é que eu vou todo dia falar, perdoa meus pecados, se ele obteve uma eterna redenção. Mas como se não bastasse, versículo 13, Hebreus 9:13. Ora, se a aspersão, o derramar, se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de quem? De Cristo. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará o quê? A nossa o quê? Consciência. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olhem para mim. Eu estou em graça, debaixo da graça, vivendo em graça, em Cristo, de conformidade com Hebreus 9, 12, 13 e 14, minha consciência está purificada pelo sangue de Cristo. Então, eu não tenho consciência de pecado, porque o sangue de Cristo purificou minha consciência, para que eu sirva ao Deus vivo. É isso que está em Cristo, a mente purificada. Coisa que o católico não está, né? Porque o católico, o padre manda ele rezar o Pai Nosso 30 vezes por dia, 30 vezes de manhã, 40 vezes antes de dormir, e 50 no sábado de aleluia. Quer dizer, então, a mente deles é uma mente que eles estão debaixo do pecado. Então, está debaixo do pecado constantemente. Mateus 6,12. Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas há quantos anos, séculos e gerações estão pedindo para Deus perdoar os pecados? Em outras palavras, anulando a morte de Jesus. Diga pela fé, diga, de conformidade com Hebreus 9, diga isso. Faz assim, ó, a minha consciência está purificada pelo sangue de Cristo, para que eu sirva ao Deus vivo. Diga, a minha consciência está purificada pelo sangue de Cristo. Diga, Abba, Pai. É isso que é viver na nova aliança. É isso que é viver em graça. É esse que é o ensino para a igreja. No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na terra. Esse é o único, verdadeiro e genuíno e autêntico ensino para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é pecadora. A igreja de Cristo é justificada, santificada, aperfeiçoada, salva, liberta. A igreja de Cristo não tem ruga, não tem mancha. A igreja de Cristo não pode ficar falando, perdoa nossos pecados. Não pode falar, porque a igreja de Cristo está perdoada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Será que os pastores vão morrer sem entender isso? A pergunta é essa, será que os pastores vão morrer sem entender isso aí? Fazem teologia, estudam a Bíblia, leiam a Bíblia e não entendem isso que eu estou falando. E o que eu estou falando é Hebreus 9, 12, 13, 14. Que o sangue de Cristo purificou nossa consciência. Em outras palavras, nós em graça, em Cristo, não temos consciência do pecado. Preguei domingo, não nascemos debaixo do pecado. Não preguei domingo? Por isso que eu não oro o Pai Nosso. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso, ela não fala, graças a Deus que pela graça eu sou salvo e estou santificado em Cristo. Ela não fala isso. A oração do Pai Nosso fala o quê? Perdoa os nossos pecados. Rapidinho, Colossenses. Abre aí na sua Bíblia. Deixa o Mateus aberto, hein? Colossenses. Está claro ou não está claro, hein? Ou eu estou inventando alguma coisa aqui? Se você tem Bíblia, acompanhe e vê se eu estou lendo a Bíblia. E o que a sua Bíblia diz, porque a Bíblia é uma só para todos. Pode ser Bíblia católica, tá? Pode ser Bíblia Ave Maria, versão Edições Paulina, pode ser Bíblia Testemunho de Jeová, pode ler. Veja na sua Bíblia se o que eu estou falando não está na Bíblia. E o Espírito Santo vai testificar. Colossenses 2,
Quem já achou Colossenses 2? Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados. Olha o verbo no passado. Estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Para aí. Ora, segundo a Bíblia, quem era que estava na incircuncisão da carne? Os gentios. Porque em todo o povo na face da terra, o único povo que circuncidava eram os judeus. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso? O povão pode não saber. Mas os pastores sabem que circuncisão era algo da lei somente para judeus. Todo pastor sabe disso, tem que saber disso. De qualquer denominação. Circuncisão era uma obra da lei somente para judeus. Então com quem Paulo está falando? Com os incircuncisos. Quem são eles? Quem não circuncidou, que somos nós, os gentios. Então Colossenses 2,13, a vós que estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os nossos delitos, todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. Ora, se Ele perdoou todos, como é que eu vou falar, perdoa meus pecados? Que é Mateus 6,12. Como é que eu vou falar isso? Ah, então a Bíblia está em contradição, porque ela manda orar o Pai Nosso, manda pedir perdão, e depois fala, não é a Bíblia que está em contradição não, irmão. Não joga a culpa na Bíblia não. Joga a culpa no seu pastor que não sabe ensinar a Bíblia. Joga a culpa no padre que não sabe explicar a Bíblia, tá? Não é a Bíblia que entra em contradição. É que Mateus 6 é antes de Cristo morrer na cruz. E Colossenses 2 é depois que ele já tinha morrido. Então em Mateus 6 tinha que se dizer, perdoa os nossos pecados. Mas em Colossenses 2 não tem que pedir perdão, tem que agradecer porque os pecados já foram perdoados. Todos. Está claro ou não está claro? Essa é a graça e esse é o apostolado. Que ninguém na terra ensina. Na terra ninguém ensina. Não é aqui no bairro, não é em São Paulo, no Brasil. Na terra ninguém ensina. Generalizando ninguém ensina. Está todo mundo aí fazendo o errado. Orando Pai Nosso, batizando. Uns vai no Rio Jordão, outro vai no batizado. Não vale para nada. Não está valendo para nada isso aí, tá? Não, para Deus, não está valendo. Não tem nenhum valor espiritual. Você pode achar gostoso, você pode achar bonito, usar avental branco, outros colocam avental azul, mulher coloca avental rosa. Diante de Deus não tem nenhum valor espiritual. Paulo diz que são obras mortas. Ponto. Paulo diz que são obras mortas que não têm valor espiritual. Pode batizar, pode fazer jejum, pode subir no monte, pode orar o Pai Nosso, pode ungir com óleo, pode fazer a Santa Ceia. Obras mortas, que não têm sentido, não têm valor espiritual para com Deus. Acho que mais claro que isso não dá para ser, né? Dá para ser mais claro? Não tem como ser mais claro que isso. Colossenses 2,14. Por que eu vou orar o Pai Nosso? Mateus 6,12 que diz, perdoa nossos pecados. Se Colossenses 2,14 diz, havendo riscado escrito de dívida. Ora, qual que era a dívida que o homem tinha com Deus? Que não podia pagar nunca? Era o pecado. Não tinha como tirar o pecado. Então o que Deus fez em Cristo? Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era o contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Nossa dívida está pendurada na cruz. Nosso pecado foi pendurado na cruz. Eu não posso falar para Deus, perdoa meus pecados. Eu não posso falar para Deus, perdoa nossas dívidas. Por quê? Colossenses 2,14. Nossa dívida foi cancelada, foi riscada, foi cravada na cruz. Abba, Pai! É impossível entender e não sentir nada. É impossível entender e não sentir nada. Só se estiver morto. Ou se for um filho da perdição que não tem o Espírito de Deus. É impossível entender e não sentir nada. Só se estiver morto, não tem vida em Cristo. É impossível entender
e dá valor para água de batistério ou de rio, dá valor para suco de uva. É impossível entender e não sentir nada. Entender a morte de Jesus, a ressurreição, o poder do Evangelho, e não sentir nada. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, te exalto, te glorifico, te reconheço em minha vida, Senhor. Abba Pai, obrigado por ter me revelado a sua graça, eu que nem mereço, mas segundo a sua vontade, prevaleceu a sua vontade em minha vida, como está prevalecendo na vida de muitos que estão ouvindo e entendendo. Isso é Deus revelando o que o padre não fala, o papa não fala, o pastor não fala, o bispo não fala, ninguém fala porque ninguém sabe. E alguns que sabem ficam quietos, foram comprados pelo sistema. Que não é o meu caso. Eu sou servo de Cristo. Gálatas 1:10. Procuro eu agradar aos homens ou agradar a Deus? Gálatas 1:10, se eu procurar agradar os homens, já não seria servo de Cristo. E eu sou servo de Cristo. Tenho nada a ver com os falsos profetas. Eu sou servo de Cristo. Abba Pai. Volta lá em Mateus 6 que eu vou terminar esse assunto. Hoje é a terceira parte. Alguns textos mal interpretados. Parte 3. Vou continuar a quarta parte, vai ter mais assuntos, tá? Mateus 6:12. Eu vou ler, mas já expliquei, né? Vou ler porque eu não li o texto. Mateus 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. 13. Mateus 6:13. Não nos deixe cair em tentação. Para aí. Mas apóstolo, em graça não tem que falar isso? Não precisa, irmão. Quem tem conhecimento... Alô, quem vem na igreja só porque não tem que fazer em casa é diferente. Mas quem recebeu a graça, o apostolado, está dentro... Ele não vai falar essas palavras vãs, que não ajuda, que não edifica em nada. Você quer ver? Mateus 6:13. Não nos deixe cair em tentação. O apóstolo, você não fala essa palavra? Não. Por quê? Abre aí, ó. 1 Coríntios capítulo 10. Abra sua Bíblia. Hoje eu só me preocupo com coisas que me edificam. É o que Paulo diz em Romanos, disse em Coríntios, sobre edificação. Efésios 4, edificação da igreja. Não edifica? Não dá um pingo de valor, irmão. A coisa que não edifica. Oh, fui lá, me batizei no Rio Jordão. Tá bom, tá. Falou, irmão, tchau. Ah, mas você não vai falar nada? Eu vou falar o quê? Você teve coragem de sair do Brasil, pagou uma viagem caríssima de avião, correndo o risco do avião cair e você morrer, para ir batizar no Rio Jordão, onde os fariseus se batizavam, e você quer se gloriar nisso? Você quer que eu fale o quê? O que você quer que eu fale? Você está se gloriando em rio, em água terrena, carnal. Eu me glorio em Cristo, no sangue de Cristo. Eu não me glorio em água, não tenho mais o que fazer, né, irmão? Me gloriar em água. Outro nível da fé. Nós nos gloriamos em Cristo. Filipenses 3, nos gloriamos em Cristo. Diga, nos gloriamos em Cristo. 1 Coríntios 10, abre aí para você ver. Por que que eu não digo, não nos deixe cair em tentação? Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Olha lá. 1 Coríntios 10, 13. Paulo falou, não veio sobre vós tentação senão humana. Diga comigo em outras palavras, diga assim, ó. Toda tentação é carnal, terrena e humana. Diga isso. Carnal, terrena e humana. Como é que você vai falar, não nos deixe cair em tentação, se você tem uma carne, tem uma natureza carnal, vive num mundo carnal, terreno, humano, que é até... Não vai adiantar nada você falar isso aí. Porque a tentação não é do diabo, igual os crentes pensam, né? Oh, o diabo, essa semana está me tentando, mostrou uma mulher pelada. Que diabo tentando, irmão? Quem gosta de mulher pelada é um homem carnal, que gosta da mulher carnal também. Quando morrer, acaba com tudo. Quando ficar velho, acabou a tentação. Então não tem nada de diabo, né? Interessante que o homem está vendo a mulher pelada lá, porque ele tem 18 anos, né? Mas com 120, 150, ele já não quer mais saber, né? Aí já não tem mais tentação, aí já não é mais o diabo, né?
Está percebendo que é só uma coisa carnal? Está claro para você? Uma coisa carnal. Eu sou bem claro mesmo, não tenho vergonha de ser explícito. Sou claríssimo. Tentação humana, terrena, carnal. Então, Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Em outras palavras, enquanto você estiver vivo na terra, haverá tentações humanas. Mas se for mulher pelada, pode ficar sossegado, tá, irmão? Não precisa orar a Deus, não, e nem expulsar o diabo. Que quando você tiver 150 anos, você nem liga mais. Né? Com 100 anos, você já nem... Você tá, né? Você nem... Boca murcha. Aí você já nem... Não é? Você vê que a tentação é humana. Tem nada de diabo, tem nada de demônio. Oh, o demônio mostrou a mulher pelada. O diabo, pastor, o diabo colocou a mulher bem na minha frente. Ah, mas o diabo coloca a mulher na frente de um velhinho de 100 anos, o velhinho nem... Está vendo? Para terminar, Mateus 6, volta lá em Mateus 6. Porque tem pessoa que é muito... espiritualiza tudo, né? O apóstolo, o diabo, o inimigo... Mateus 6, é porque não conhece Cristo, né? Quando conhecer a doutrina em Cristo, todas essas coisas acabam. Fábulas, conto da caronchinha. Irmão, eu vi o diabo essa noite. Tinha chifre, tinha rabo, e tinha uma espada, e estava com dor de dente também. O diabo estava com dor de dente? Não, aí escapou. Essa foi sem querer. Porque as pessoas pintam o diabo, né? Fantasiam, imaginam o diabo. Aí fala que viu, fala que sonhou e um monte de coisa. Né? Mateus 6, para terminar. Olha lá. Mateus 6, 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Apóstolo, está aqui. Livrai-nos do mal. Você não pede para Deus te livrar do mal? Qual mal que você está falando? De qual mal que você está falando? Do diabo? Do diabo. Não, do diabo eu não peço. Do demônio? Isso, do demônio, para Deus te livrar. Não, isso eu não peço. Por quê? Vem comigo. Colossenses, aqui, ó. Vai lá, vem comigo aqui, ó. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Vê o que sua Bíblia diz. Tem dois tipos de mal, tá? Um mal que já foi aniquilado, que é o diabo, e o outro mal terreno, ladrão, bandido, assassino, tarado. Colossenses 1, 13. Nos tirou do poder das trevas. Uma outra versão, nos libertou do império das trevas. Uma outra versão, nos tirou do poder de Satanás. Uma outra versão, nos libertou do império de Satanás. 4 versões diferentes. Colossenses 1, 13. Então, se dizer livrai-nos de todo o mal, se diz respeito ao espiritual, isso não precisa falar mais. Porque o diabo já foi aniquilado. Está claro ou não está claro? E demônios, principados e potestades, Colossenses 2,15, foram despojados publicamente e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Se for o lado espiritual. E o mal terreno, carnal, o bandido, o ladrão assaltante. Aí eu falo com os meus anjos. Senhor, envia teus anjos para nos guardar e nos livrar de bandido, de assassino, de tarado. Senhor, que os teus anjos nos guarde, nos livre nessa viagem de acidente, de algum imprevisto. Essa oração é normal. A oração contra diabo, contra demônio, isso Cristo já resolveu por nós na cruz. Olha lá, ó. Colossenses 1,13, nos tirou do poder das trevas e nos transportou, olha como que ele já resolveu, ó, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a redenção, a remissão dos pecados. A remissão, tirou, acabou. Acabou o pecado, acabou o demônio, acabou o diabo, acabou tudo. Agora o que restou são coisas terrenas, como disse lá em Hebreus 10, né? Espera que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés.
Porque nós estamos aqui, somos mais que vencedores, reinamos em vida. Então, nossos inimigos, no dia a dia, pelo poder de Deus e ministração dos anjos, eles vão sendo colocados debaixo dos nossos pés. Quem pode falar, papai? Estou terminando. Mais uns 2 minutos eu termino aqui, ó. Olha lá, ó. Mateus 6, 13. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino. Isso é verdade. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase aqui você pode falar a hora que você quiser. Isso aqui não tem problema, tá? Porque é verdade, né? Senhor, teu é o reino, o poder, a honra, a glória, o domínio, a majestade, o louvor. Isso você pode falar o dia inteiro e deve. Está claro ou não está claro? Porque essa frase, teu é o reino, o poder, essa frase não é da lei. Ela não tem nada a ver com a aliança. É uma frase eterna que diz respeito a Deus, que de fato, de verdade, tem todo o poder nos céus e na terra. E para terminar, Mateus 6,14. Agora aqui, esse é o problema, hein? Mateus 6,14 é o problema. Qual o problema? Quem ora ou quem reza a oração do Pai Nosso, ao dizer Mateus 6,14 e 15, ele, por consequência, por não ser perfeito, ele fica debaixo do quê? De condenação. Esse é o problema da oração do Pai Nosso. Esse é o problema da oração do Pai Nosso. A pessoa, agora, na lei não era assim, agora na graça. A pessoa que ora ou que reza a oração do Pai Nosso, a consciência dele, que já está purificada pelo sangue de Jesus, a consciência dele fica debaixo do quê? De condenação. Por quê? Porque aqui tem uma condição. Ó, Mateus 6,14. Pois, qual que é a condição? Se é condicional. Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Para aí. Bom, se hoje está certo Mateus 6,14, então a nova aliança é uma mentira. Porque eu acabei de ler Colossenses 2,13, que Deus perdoou todos os nossos pecados. Como que aqui fala que Deus não vai perdoar? Você entendeu? Está claro que era uma oração antes de Cristo? E nós estamos depois de Cristo? Quem está entendendo? Estou terminando em 2 minutos. Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial. Eu estou cansado de ver esse jogo de futebol. Eles oram lá, Pai nosso está no céu, perdoa nossos pecados assim como nós perdoamos. Perdoa nada. Xinga, manda para aquele lugar, dá uma porrada, dá um soco, e quebra a perna, e dá uma voadora. Não é? O ser humano não é assim? Mas o que ele acabou de fazer? Pai nosso, estás no céu, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos deveres. Perdoa nada, perdoa nada, perdoa nada. Ele ora o Pai Nosso ali antes de jogar bola, e depois ele xinga, manda para aquele lugar, dá um soco, dá uma cotovelada, dá uma pesada. Antes de viajar, antes de dirigir o carro, ele ora o Pai Nosso, mas depois ele mostra o dedo para o outro motorista. Ele ora o Pai Nosso, depois manda para aquele lugar. Ele ora o Pai Nosso, está com um revólver debaixo do banco para matar a pessoa. O ladrão ora o Pai Nosso. O bandido ora o Pai Nosso. E está com um revólver para matar as pessoas. E sabe o que o bandido fala na oração do Pai Nosso? Perdoa nossos pecados, assim como nós também perdoamos. Perdoa coisa nenhuma. Então eu não sou hipócrita. Por isso que eu não oro a oração do Pai Nosso. Por muitos motivos. Também por esse. Porque eu não sou hipócrita. Eu não sou uma pessoa falsa. Para dizer diante de Deus, Senhor, perdoa também como eu perdoo. Eu estou cheio de falhas, eu estou cheio de imperfeições, eu tenho uma carne que não presta, que não vale para nada. Eu não vou ser um santão para falar para Deus, Senhor, perdoa, porque eu também. Eu sou falho, eu sou imperfeito. Por isso que eu disse no começo da reunião, que a oração do Pai Nosso é uma oração incompleta. É uma oração incompleta. E que te coloca debaixo de condenação. E as pessoas que oram o Pai Nosso depois se sentem mal.
Porque ela fala, perdoai como também eu perdoo, mas ela mesma não perdoa. Quantas mulheres estão com bronca do marido, não perdoa o primo, não perdoa o irmão, não perdoa o cunhado, não perdoa o vizinho, e o cara de pau está orando o Pai Nosso todo dia antes de dormir, ou quando acorda. Cara de pau, né? Não é cara de pau? Está orando o Pai Nosso, fingindo de santão, mas não perdoa a mulher, não perdoa o marido, não perdoa o filho, não perdoa o primo, não perdoa a cunhada, não perdoa o vizinho, não perdoa um monte de gente. E está dizendo para Deus, Senhor, perdoa porque eu também perdoo. Quem é que está entendendo? Então, para não ser hipócrita diante de Deus, eu já nem falo isso. Está claro ou não está claro? E para terminar, olha a condenação. É triste, né? Mateus 6,15, olha que condenação. A lei era ministério de condenação. Mateus 6,15. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Pesado, né? Quer dizer, está jogando em cima de nós, né? Está jogando o peso em cima de nós. Quando, na verdade, Jesus já tirou o peso e cravou na cruz. Quem está entendendo? Você percebeu mesmo que a oração do Pai Nosso, ela traz uma condenação? Quem percebeu isso? Ou você é igualzinho a Jesus? Perfeito igual Jesus você é? Você não tem falhas? Você não tem imperfeições? E aí? Aí você vai falar isso aqui para Deus, aí você não cumpre, e aí? Você vai ficar debaixo do quê? De condenação. Porque aqui é uma lei. Você tem que cumprir a lei. Você não cumpriu a lei, você fica debaixo de condenação. Graças a Deus. Vamos ler o último texto, Romanos 5, para terminar. O último texto. Você vê que a terceira parte, esse assunto é tão extenso que não dá para falar em 5 minutos. Tá? A parte 3, alguns textos mal interpretados. Parte 3. Hoje eu falei sobre a oração do Pai Nosso. Para terminar essa ministração, Romanos 5. Para nós vivermos em paz. E falar graças a Deus. Que estamos debaixo de uma nova aliança. Romanos 5, verso 20, o último texto da noite. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que o pecado ou a ofensa abundasse. Romanos 5, 20. Graças a Deus. Mas aonde o pecado abundou, trazendo condenação, trazendo morte, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Graças a Deus que estamos debaixo de uma nova aliança e vivemos em Cristo Jesus, com a consciência purificada pelo sangue de Jesus. Nós não somos perfeitos, nós não somos, nós temos defeitos, temos imperfeições, nós temos sim falhas, mas graças a Deus que servimos a Deus em espírito e não na carne, que é falha, que é defeituosa, que é imperfeita. Graças a Deus que aonde abundou o pecado, graças a Deus superabundou a graça. E agora podemos viver diante de Deus em Cristo, com a consciência purificada pelo sangue de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Graça e paz. Que o Espírito Santo tenha falado contigo e te ensinado a palavra de Deus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.